Feche seus olhos. Aí onde você está, vamos declarar: eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. E toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Levante as suas mãos bem forte e declare: e seja exaltado, e seja exaltado, e seja exaltado, exaltado. Vamos dizer mais uma vez: e seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, exaltado. Vamos dizer: eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra e toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Vamos dizer: seja exaltado, e seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é, e teu nome é vida.
vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim, yeah. E teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. E teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim, yeah. E teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. E seja exaltado, Xerecantarabalás, seja exaltado, diga isso pra ele, e seja exaltado. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Missionária Unida do Brasil, aí na Via Norte, em Muvim. Eu quero agradecer a Deus e ao pastor Márcio, meu sogro, pelo convite de poder compartilhar uma palavra com você nessa noite, nesse culto da noite, e quero aproveitar a oportunidade para desejar a você e a sua família um Feliz Natal, cheio de muita alegria, cheio de muita paz e, acima de tudo, cheio da presença de Deus. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você nessa noite, uma palavra de fé para o ano que vai entrar. Nós sabemos que esse ano de 2020 não foi fácil para ninguém, nós passamos por situações muito difíceis, muito complicadas, mas até aqui o Senhor esteve conosco, nós chegamos no final de mais um ano, apesar de tanta dificuldade, de tanta luta. E eu quero compartilhar com você um texto bem conhecido que está em Mateus capítulo 14, se você puder abrir a sua Bíblia e seguir a leitura comigo. Diz assim o texto, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, esse texto, como eu disse anteriormente, ele é um texto bem conhecido, é uma história que muitos de nós já lemos e já ouvimos. A gente é bem familiarizado, a gente já está bem familiarizado com essa história. Eu gosto dessa história porque ela mostra, ou ela exemplifica, simboliza a vida cristã de uma forma geral, né? A nossa vida cristã do começo ao fim. Se você observar o texto, você vai ver que quando Jesus ele anda sobre as águas, os discípulos que estão ali no barco, eles ficam com medo porque eles não sabem que aquele que está sobre as águas é Jesus. Então, o que Pedro faz? Pedro diz assim: se é o Senhor que está aí, porque Jesus disse: não temais, sou eu. O que Pedro faz? Pedro pensa assim: bom, se aquele que está ali é Jesus, se aquele que está ali é realmente o meu mestre, ele tem poder.
Eu acredito que Pedro imediatamente pensou nisso. Ele conhecia o Mestre, ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era e o que Jesus era capaz de fazer. Então ele propõe um desafio, uma prova, e diz: se o Senhor é Jesus, se és tu Jesus, então me faz andar sobre as águas, me faz ir até o Senhor. E é interessante esse comportamento de Pedro, porque muitas vezes é exatamente assim que a gente age e é assim que a gente deve agir. Porque Pedro, ele não sai do barco de alegre. Pedro não saiu do barco dizendo assim: Senhor, se és tu, então eu vou aí. Não, Pedro, ele foi mais do que inteligente. Ele demonstrou que ele conhecia Jesus. Então ele coloca uma situação em que, para ele sair do barco, para ele viver algo diferente, para ele viver algo sobrenatural, algo que até então ninguém tinha vivido, ele faz com que Jesus libere uma palavra sobre a vida dele, para que ele tenha condições de viver. E é assim que nós temos que viver também. A nossa vida, ela tem que estar respaldada na palavra de Deus. A gente não consegue viver simplesmente daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz claramente que nós devemos viver pela fé e não por vista, não por aquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos vai gerar em nós pensamentos e sentimentos que muitas vezes vão nos desanimar, simplesmente vão fazer com que a gente pare, com que a gente desista. E Pedro, ele faz exatamente o que muitos de nós fazemos no começo. Ele sai do barco mediante uma palavra. Ele tinha uma palavra. A vida dele, aquela situação toda, estava sendo respaldada pela palavra de Jesus. E assim deve ser a minha e a sua vida. Nós temos que crer naquilo que Deus fala, que é a palavra dele. Para que então a gente se mova em fé, para que a gente se mova respaldado por aquela palavra. Só que em um determinado momento, a Bíblia diz que quando Pedro ele começa a observar, o texto ele diz aqui que Pedro observa as águas, o vento. E eu acho muito interessante isso, porque quando Pedro sai do barco, aquela situação em que o barco está não é diferente da situação que ele se encontra no meio do caminho. Porque a Bíblia diz no versículo 24, diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, quando Pedro sai do barco, a situação já não era boa, a situação já não era fácil. Ali o vento já estava forte, mexendo a água, as ondas subindo, o barco balançando. Então, quando Pedro sai do barco para encontrar Jesus, a situação é exatamente a mesma de quando ele se encontra ali no meio do caminho. Então, qual que é a diferença? O que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro ele se atentou, ele começou a olhar para aquele vento forte, para aquelas ondas, então ele começou a afundar. E não é diferente com a gente, porque muitas vezes a gente até consegue, no começo das coisas, mesmo que elas sejam difíceis, mediante um entendimento bíblico, a gente consegue caminhar, a gente consegue se mover e avançar, porque o nosso coração está firmado, está preso, está ligado, está focado na palavra. Nós nos movemos pela palavra, porque nós cremos naquilo que está escrito, nós cremos na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Então nós nos movemos. Só que, mesmo quando a situação está difícil, só que em algum momento, quando a gente simplesmente tira o foco da palavra e coloca o foco nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades, nos problemas, aí nós começamos a ficar com medo. Será que eu fiz o que era certo? Será que eu não deveria ter ficado no barco, parado, esperando? Muitas vezes a gente cai no mesmo erro de Pedro. A gente começa bem, porque a gente começa crendo na palavra, respaldado, ligado a ela, focado nela. E de repente os nossos olhos se distraem, o nosso coração se distrai e nós começamos a atentar, começamos a prestar muito mais atenção naquilo que está acontecendo à nossa volta do que prestar atenção naquilo que Deus falou inicialmente a nosso respeito, a respeito da promessa, a respeito daquilo que nós devemos viver.
Isso é muito triste porque a gente vê claramente que Pedro, ele começa a afundar. Só que tem um detalhe aqui muito, muito bonito, porque quando Pedro começa a afundar, primeiro que o texto diz que Pedro, ele começa a focar, né? A atenção dele se desvia para o vento, para as ondas, para aquela situação toda, só que, e diz que ele teve medo. Só que se você observar o que Jesus fala no versículo no versículo 31 diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O texto, no versículo anterior, não fala que Pedro duvidou. Mateus, ele narrando a história, ele diz que Pedro teve medo. E Jesus não repreende Pedro por ter tido medo. Jesus não fala: Por que você teve medo, Pedro? Jesus não fala isso. Jesus fala: Por que você duvidou? Por que duvidaste? A questão aqui é que até que é aceitável ter medo, né? O medo muitas vezes ele nos protege de situações difíceis, de situações perigosas, né? Só que o problema é que nesse caso Pedro permitiu que o medo invadisse o coração dele de uma tal forma, que o medo dominasse de uma tal forma, que Pedro passou aquela situação no coração dele de fé, de certeza, de credulidade, passou a ter incerteza, insegurança, porque é isso que o medo faz. Quando o medo toma conta do nosso coração, o medo ele necessariamente ou consequentemente ele vai trazer sobre a nossa vida uma insegurança. E essa insegurança ela gera uma incerteza. Só que aí você para e pensa, se a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos. Então, se a fé é uma certeza, mas o medo desse lado ele vem e gera insegurança e gera incerteza, então o medo ele está acabando com a fé. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus não criticou e não repreendeu Pedro por ter tido medo, porque nós somos seres humanos e nós temos medo. A questão é que o medo não pode controlar o nosso coração, o medo não pode controlar a nossa vida. Algumas pessoas dizem, e é verdade, que a pessoa corajosa não é aquela que não tem medo, mas é aquela que controla o seu medo. Isso é uma grande verdade, porque dificilmente a gente vai achar alguém que realmente não tem medo de nada e de ninguém. É muito difícil, talvez seja raro ou impossível. A verdade é que o medo ele tem que ser controlado no nosso coração. Medo de não ter dinheiro para comer, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de não ter onde morar, o que vestir. Né? Muitas vezes a gente acaba sendo preso por essa situação que simplesmente acaba com a nossa fé. Foi exatamente isso que aconteceu no texto. Se você parar para pensar, é muitas vezes o que acontece conosco, o que acontece na nossa vida cristã. A gente sai do barco porque a gente crê, a gente entende que a palavra de Deus é poderosa, é eficaz, ela é verdadeira, e aí a gente se move mesmo numa situação difícil. Como eu disse, o barco já estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era forte, desde o começo. Então, depois de um tempo, o que mudou não foi a circunstância, não foi o problema, não foi a adversidade. O que mudou foi o foco de Pedro. E o que muitas vezes acontece na nossa vida é uma mudança de foco. O nosso coração sai da palavra e entra no medo, e entra nas circunstâncias, e entra nas adversidades e nos problemas. E aí o medo, ele domina o nosso coração de uma forma que ele traz essa insegurança, que vai gerar, então, no nosso coração uma incerteza. E a partir do momento que a incerteza se instala, a fé vai embora, porque a fé é justamente a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos, mas nós cremos. É muito comum isso acontecer nos dias de hoje, na nossa vida. Então, Pedro, ele estava desde o começo apegado à palavra, sustentado pela palavra, com os olhos e com o coração na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só pode ser vivida por aqueles que creem. Essa é a verdade. A palavra de Deus não é para todo mundo, porque nem todo mundo crê. O que está escrito aqui passa a ser verdade na minha vida e na sua vida a partir do momento que você lê e que você crê. Se você lê e se você crê e entender o que está escrito aqui, isso vai fazer parte da sua vida cristã.
Quando nós lemos, por exemplo, em Salmo, eu anotei aqui, em Salmos 37:19, a Bíblia diz que o justo, né, ainda que haja fome, ainda que haja escassez de alimento, o justo, o reto, ele vai se fartar. Para pensar numa situação dessa, né? Deus falando, ainda que haja fome, o reto, ele vai se alimentar, ele vai ter fartura, porque a fartura não vem de pessoas, a fartura vem de Deus, a bênção vem de Deus, a provisão vem de Deus. Se eu leio e entendo isso e guardo isso no meu coração, sem duvidar, sem deixar que o medo das dificuldades, que as dificuldades estão gerando, que as adversidades estão gerando, se eu deixar que isso gere medo no meu coração, automaticamente eu vou perder a minha fé. Mas existe algo muito, muito interessante também no final do texto, porque a Bíblia diz assim no versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Veja, eu não sei a quantos metros Jesus estava do barco. Não dá para saber, o texto não fala. Eu também não sei quantos metros Pedro andou do momento em que ele desce do barco até encontrar Jesus. Não dá para saber. Mas pelo que está escrito aqui, seja qual for a distância, Pedro, ele é levantado por Jesus, ele é ajudado por Jesus porque Pedro estava afundando. Mas quando eles voltam para o barco, eles voltam ainda naquela mesma tempestade. Olha que interessante. O barco, né, quando ele chega no barco, então o vento se acalma. Ou seja, Jesus ele poderia, vendo a situação de Pedro afundando, né, perecendo, ele poderia simplesmente, se o problema era o vento, ele poderia ter acalmado o vento, Pedro poderia ter ficado em pé, eles poderiam ter voltado para o barco, sem aquele vento, sem aquela tempestade, sem aquelas ondas açoitando para lá e para cá. Mas não foi isso que aconteceu. O texto diz que quando eles chegam no barco, então a tempestade acalma, o vento para. Olha que interessante. Eu acredito que aqui Jesus está dando uma segunda chance para Pedro, porque eles voltam toda a trajetória que Pedro andou, eles voltam exatamente na mesma situação. Aquela tempestade, aquelas ondas açoitando, o vento forte, e Pedro andando de volta para o barco com Jesus. Olha que interessante isso. Eu acredito que seria como se fosse uma segunda chance para Pedro. Porque Pedro, ele com certeza naquele momento em que Jesus segura na mão dele e o levanta e o tira do fundo das águas, ele pensa, puxa, eu não deveria ter prestado atenção no vento, eu não deveria ter ficado com medo das circunstâncias, eu não deveria ter ficado com medo desse vento. E muitas vezes esse deve ser o nosso posicionamento, essa deve ser a nossa conclusão lendo esse texto. A gente não deve ficar com medo das circunstâncias. A gente viveu um ano atípico, um ano extremamente difícil em todos os sentidos, financeiramente falando, espiritualmente, porque as igrejas fecharam, a gente teve dificuldade de congregar, passou tudo a ser online. Nós tivemos tantas dificuldades, pessoas entrando em depressão, famílias brigando porque estavam em lockdown, estavam confinadas, tantas coisas difíceis, as adversidades, as dificuldades, as lutas foram muito maiores esse ano. Só que a gente não pode, a gente tem que aprender que por mais que a situação esteja desfavorável, por mais que a situação esteja desconfortável, por mais que seja difícil, por mais que a adversidade esteja diante de mim, diante de você, o nosso coração não pode ficar naquilo, não pode ficar focado naquilo que a gente está passando. O nosso coração ele deve estar do princípio ao fim na palavra. Se Deus diz que é, então é. Se Deus diz que vai, então vai. É ponto final. A situação não pode mudar a minha convicção da palavra. Não pode mudar a sua convicção da palavra. Não pode gerar incredulidade. Lembre-se, é normal a gente ter medo. É normal, mas um medo que seja controlado, que seja dominado. Porque se o medo domina o meu coração, se o medo controla o meu coração, ele vai gerar uma incerteza muito grande, uma insegurança muito grande. E a partir desse momento, a fé vai embora. A gente anula a fé com a incerteza, porque a fé é justamente a certeza.
E não é fácil, porque é um processo em que a gente realmente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar que Deus está no controle, que por mais que às vezes as coisas pareçam estar, né, de perna para o alto, de ponta cabeça, a gente fala, puxa, eu acho que Deus me esqueceu, eu acho que essa situação está fora de controle. Pode estar fora do nosso controle, normalmente está, mas nunca vai estar fora do controle de Deus. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu quero gerar fé no seu coração através desse texto. Eu quero que você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Que você e eu possamos, através desse texto, entender que do começo ao fim, o nosso coração, o nosso foco, o nosso olhar deve estar na palavra. Porque Pedro, ele não saiu do barco antes que ele tivesse uma palavra. Tudo o que ele fez desde o começo foi respaldado pela palavra. E nós temos a palavra de Deus para nos respaldar. Jesus disse no Sermão da Montanha que ele sabe que nós temos necessidades. O que comer, o que vestir, o que beber, onde morar. Jesus sabe, Jesus reconhece que existe essa necessidade no ser humano. Só que ao mesmo tempo ele também disse, eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Ou seja, se eu leio isso e eu não creio, eu vou ficar à mercê, eu vou ficar refém do medo, eu vou ficar refém da ansiedade, eu vou ficar refém da preocupação, porque simplesmente aquilo que está escrito não é algo que eu creio de todo o meu coração, não é algo que eu sobre o qual eu ando, não é aquilo que respalda a minha vida. Muitas vezes a gente tem essa tendência de viver de acordo com o que está do lado externo, viver do que a gente vê, viver do que a gente ouve, do que a gente sente, do que a gente pensa, e é justamente isso que a gente não deve fazer. A gente deve viver por aquilo que a gente crê, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não mente. Entenda isso. Eu sei que é fácil a gente falar, e eu sei que é difícil viver, só que a gente precisa aprender a confiar mais em Deus, né? E a confiança em Deus não é algo que Deus simplesmente dá, né? Existem coisas na vida que Deus simplesmente dá. Se você precisar de um emprego, Deus te dá um emprego. Se você precisar de um milagre na vida financeira, Deus pode te dar. Se você precisar de uma cura, de qualquer coisa, Deus te dá. Só que existem coisas na vida cristã que são geradas. Se você precisar de confiança, como que você consegue confiança? Não é algo que Deus dá, não é algo que Deus libera sobre a sua vida. A Bíblia diz, aqui se eu não me engano, é em Davi dizendo, em Salmos, capítulo 9, versículo 10, diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Ou seja, se o meu nível de confiança em Deus está baixo, eu preciso conhecer mais. Eu preciso conhecer mais o Deus a quem eu sirvo, eu preciso conhecer mais Jesus, para que, em conhecendo mais, eu passe a confiar mais, eu possa passar a crer mais naquilo que ele disse, naquilo que está escrito. Não é algo que Deus vai me dar, é algo que tem que ser gerado. Existe uma diferença muito grande nisso. Assim como a fé vem pelo ouvir, ou seja, a fé ela é gerada. Ela não é simplesmente dada como uma cura, um emprego, um problema na justiça que Deus simplesmente resolve pra gente. Não é diferente. A confiança, ela é gerada no nosso coração. E só para terminar, quando Deus manda o maná para o povo ali no deserto, ele diz que o povo tinha que colher o quanto quisesse, o quanto aguentasse comer, mas que não deveria guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte haveria uma nova porção. E o que o povo fez? O povo de Israel fez? O povo pegou um pouco a mais, guardou para o dia seguinte, porque vai que não tem, né? Olha o nível de conhecimento que o povo de Israel tinha de Deus, praticamente nenhum. O povo não entendeu que Deus estava disposto a cuidar dele dia após dia, que Deus tinha algo novo e fresco todas as manhãs. Veja que isso é muito sério. Quando Deus se propõe a fazer alguma coisa, quando Deus fala alguma coisa a nosso respeito, e está aqui o que ele falou a nosso respeito, é muito sério. Nós precisamos confiar.
Nós precisamos entender que é verdade e não depende de circunstâncias delas serem positivas ou negativas, não depende de ser propício ou não depende de ser favorável ou não depende de termos vantagem ou não interessa. O que interessa é que a palavra de Deus vai se cumprir. Ou eu creio, ou eu confio, ou eu não consigo viver. Foi exatamente o que aconteceu com o povo. O povo, com medo de não ter o maná no dia seguinte, na manhã seguinte, o que o povo fez? O povo pegou e guardou. E muitas vezes é isso que a gente faz, por falta de confiar em Deus. A gente acaba não obedecendo, a gente acaba entrando no medo, na insegurança, perde a fé, e aí a nossa vida espiritual já não é mais a mesma. Então eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração e, assim como eu, que você possa realmente orar e buscar isso, para que a gente possa aprender a confiar mais, a conhecer mais a Deus, para que isso gere no nosso coração mais confiança. Eu quero orar com você nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que através do Teu Espírito Santo a gente possa Te buscar mais, Te conhecer mais, para que a nossa confiança no Senhor, para que a confiança que há no nosso coração pela Tua palavra, pela Tua presença seja grande, seja maior do que o medo, seja maior do que tudo. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer a Tua vontade, nos ajuda a crer em todos os momentos naquilo que o Senhor prometeu, que vai se cumprir, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida da nossa família. Nos ajuda a crer nessa palavra, nos ajuda a viver, que nenhuma situação, que nenhuma adversidade, que nenhuma dificuldade, que nenhuma luta venha distrair o nosso coração, venha tirar o foco do nosso coração da Tua palavra, que é a verdade. Nos ajuda, Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Querido, muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Lembrando que nós temos os cultos presenciais todos os domingos às 10 da manhã. Deus te abençoe.